Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Provador de Sucesso. E hoje estou aqui para falar de call center. Esse setor que muitos terceirizam, muitos olham para ele como se fosse apenas um lugar onde se recebe ligações. E eu estou aqui para te provar que não é isso. Que esse é um do setor, diria eu, um dos mais importantes até do provedor. Pois veja bem, é aqui onde seus clientes fazem o contato com a sua empresa. Ele é uma interface de contato. E como que eu estou me comportando com o meu cliente? Que percepção ele tem da minha empresa quando ele entra em contato? E o que a gente vê no mercado é muitos call centers grandes, terceirizados, e aí a gente vai para aquela, meio que para aquela régua, para tudo o que já é comum no mercado, que é a musiquinha, o boa tarde senhor, o bom dia senhor, aguarde, vou transferir. E aí o que acontece? A gente acaba caindo em filas gigantescas de ligações e o tempo de espera do cliente vai lá nas alturas. Eu tenho uma fórmula e vou te explicar como operar e como estruturar um call center de sucesso. Um call center que traz resultado para a tua operação e o melhor de tudo, cria uma experiência para o teu cliente. Então vamos lá. Como estruturar o meu call center? Mas antes de falar da estruturação, eu sempre gosto de reforçar que no mercado de pequenos provedores o call center não é só o atendimento nível 1. Eu englobo mais, eu falo de call center como um setor que atende aí nível 1, 2 e 3 da tua rede, visto que a gente está falando de pequenos provedores. Grandes provedores montam call centers gigantescos, só de nível 1, mas eu acredito que esse não seja o nosso caso. E aí a gente vai englobar os níveis 1, 2 e 3 de atendimento. E começando pelo que eu diria ser o mais importante, e eu bato tanto na tecla desse cuidado que a gente tem que ter com o nível 1. Por que cuidado com o nível 1? Porque é o nível onde o cliente se relaciona. E se ele tem um atendimento muito robotizado, muito padronizado, vocês concordam que eu sou igual à operadora? Que para ela faz muito mais sentido ter volume de venda, ter volume de cliente e ter volume de ligação, e aí tu treinar todo mundo para bom dia senhor, aguarde um instante, sabe aquele script que está até manjado? A minha proposta é diferente, e é por isso que eu digo que eu quero convencer vocês de que vale a pena ter um call center só nosso. E que vale a pena também não terceirizar, que vale a pena nós ter o controle desses processos e para a gente sair, de repente, desse comum, desse padrão que foi criado no mercado. E assim, nível 1. Qual é o jeito que eu encontrei, qual é a fórmula que eu encontrei que a gente vem alcançando esses resultados, vem tendo um churn baixo e vem fazendo com que nós permaneça no mercado e ainda continue crescendo. A gente fechou aí o ano 2024 com um crescimento de vendas, a empresa cresceu e não foi baixando o preço, foi tendo um ticket mais alto. E aí, então, eu compartilho um pouco essa minha visão de estrutura de call center e nível 1. Nível 1 é onde você vai ter o maior número de atendentes, porque é um nível que foi projetado para atender o seu cliente. Ali é a porta de entrada do cliente. É com esse tipo de atendente, com esse nível de atendente que o cliente vai se relacionar. E se eu terceirizo o nível 1, de que maneira o meu cliente é atendido? É um processo que foge do meu controle. E a fórmula que a gente utiliza aqui para atender os clientes é assim, ó. É meio que um funil e vai cair tudo no atendente de nível 1. O que é o topo de funil? Todas as interações que nós temos na web, seja WhatsApp, seja e-mail, seja sociais, tudo isso vai cair no atendente. 0800 e eu coloquei 3500, que é o nosso tronco-chave, cai no atendente. E aí o que acontece? Essas informações que os clientes nos solicitam são informações de boleto, de suporte, de comercial,
dos mais variados tipos. E os clientes estão o tempo inteiro ligando, e o call center, o nosso nível 1, ele é um hub dessas informações. E aí depois, mais para frente aqui, eu explico sobre os processos que eu preciso ter isso claro para dar um direcionamento para o meu atendente. Do contrário, também ele começa a receber tanta informação, uma, ele não se foca no atendimento, e outra, ele nem sabe o que fazer. E aí também fica um pouco complicado. Mas então o que eu digo assim, ó, o nível 1, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tem 2 pessoas full-time no nível 1, cuidando de toda essa demanda. E aí as ferramentas que eu utilizo para isso. 3CX hoje, como eu tenho várias unidades em outras cidades, e o meu hub é o nível 1, o que acontece? A gente acaba olhando pelo sistema de câmeras, que a gente tem, um em cada loja, e elas estão colocadas de maneira que o meu atendente veja se o vendedor daquela cidade está disponível, se ele está em outra ligação, ele consegue olhar pelo painel do 3CX. Então a gente tem essa visualização. Se ele estiver atendendo um cliente, o meu atendente de call center não transfere a ligação. Né, meu amigo que está nos gravando ali, ele trabalha no call center, está dando risada. E é isso mesmo. A gente não transfere a ligação, porque senão que inconveniência eu causo pro meu vendedor lá e que inconveniência eu causo pro meu cliente que está entrando de outra cidade pedindo informação para comprar um plano, e aí só um minuto, eu vou transferir a ligação. Transfira a ligação. Vai morrer tocando lá e ninguém vai atender. Entendem que é uma experiência ruim e que a gente, de repente, não olha para isso, não analisa? Então, assim, ó, o que a gente faz? Recebe a ligação, é informação comercial. Se o atendente se sentir confortável, se ele fizer um filtro e ver que é na cidade, dentro de um plano que já é meio que do dia a dia, na maioria das vezes ele já passa as informações, e se o cliente quiser levar adiante, a gente fica torcendo para que ele libere o outro cliente lá, mas do contrário a gente vai terminar com: eu vou pegar os seus dados e na sequência o time comercial vai entrar em contato. E acho que na maioria das vezes eu não tenho a medida de qual é o percentual que isso ocorre, mas se o vendedor lá já está liberado e a gente vê que isso vai fechar como uma venda, já transfere para lá, o vendedor já mata, né, a venda no momento. E por isso o 3CX é importante, porque ele permite ter mobilidade, pode ter ramal no celular. Geralmente os nossos atendentes aqui já estão com o headset na cabeça, então fica uma comunicação mais simples. E a nossa central, então, né, ela recebe aí em torno de... ela consegue receber 30 ligações simultâneas. Por isso é importante você ter um DDR, porque se você tem um número só na tua empresa, acaba que você tem esgotamento de tronco, né? Se você só tem uma linha, vai receber uma ligação e a segunda ligação já não entra. Nós utilizamos o DDR e aí a gente utiliza o nosso tronco-chave, que é a base de tudo, que inclusive é o nosso número de WhatsApp. E tudo vai afunilar aqui no nível 1. Então tudo que acontece de demanda de cliente cai no nível 1. Seja via telefone, seja via bot, que é a ferramenta que a gente utiliza, que ele já está também com a API interligada diretamente ao nosso ERP. Então o cliente chamou no WhatsApp, vai ter o atendimento lá, o nosso a gente deu uma personalizada, olá, seja bem-vindo, e ele já tem aquela opção de consultar se está sem conexão, se consegue pedir segunda via de boleto, desbloqueio de confiança e tudo mais. Tudo isso a gente já faz em cima dessa ferramenta. Existem várias ferramentas, a gente utiliza o SAC para todas as outras plataformas, é uma ferramenta de integração aí que a gente tem. Então o cliente chamou no site, chamou em outras plataformas, vai cair aqui no SAC e obviamente o e-mail, para quando é mandado um e-mail para o contato @sua empresa, esse e-mail cai lá e o atendente também já filtra, já vê qual é a demanda e roteia. Então basicamente o nível 1 ele é esse hub, né? Ele encaminha os pacotes para frente, trata as demandas. Quando é cliente solicitando suporte também,
a gente vai atender o cliente, vai abrir a solicitação. Mas o que eu quero dizer para vocês é, no nível 1, a coisa nasce. Cliente e pessoa física, o cliente padrão do provedor, né? Ele cai no nível 1 e é ali que a gente trata. Tá bom. Eu sei que eu tenho que afunilar tudo ali no nível 1, eu tenho que ter atendentes, e daí já fica fácil de saber quantos eu preciso, qual é o horário que eu preciso atender. O nosso horário, por exemplo, hoje é das 5h30 da manhã às 23h30, e esse foi o horário que a gente analisou, com média nos chamados que a gente tem, para operar. Das 23h30 às 5h30 da manhã, nosso atendimento é virtual. Tem a mensagem gravada na central e tem o WhatsApp que opera via bot. Ah, Anderson, eu tenho que atender nesse horário também. Tá bom, tu vai ter que aumentar a tua escala para os teus atendentes, porque ele não pode fazer mais que 6 horas, é um horário que vai ficar bem caro, então tem que avaliar. No nosso caso, a gente não recebia nenhuma ligação nesse horário. E a gente tinha algumas interações via WhatsApp. Então, assim, financeiramente não justifica nós deixar uma pessoa ali para nada, né? Para sofrer, ficar a madrugada inteira acordado. Agora, identificamos que a partir das 5h30 da manhã a gente já começa a ter ligações, já começa a ter interações, e a gente também já quer analisar aquilo que entrou, o que sobrou do dia anterior, para a equipe dar uma organizada no fluxo, que a equipe técnica vai começar às 8 horas da manhã, ele já tem tudo meio encaminhado. Então também essa foi uma ideia que a gente teve de começar antes e deixar as coisas mais organizadas. Quando eu falo de processos, né? Eu sempre digo, a pergunta que nós temos que responder para criar um processo é: o que acontece quando um cliente pede suporte? O que acontece quando o cliente chama no bot? Quando pede um boleto? Quando quer falar com o comercial? Então, assim, não é um trabalho fácil, mas com a ideia que eu estou dando agora, acredito que se torne mais fácil. Eu preciso fechar os olhos, eu preciso sentar junto dos meus atendentes e me fazer essas perguntas. O que acontece quando um cliente liga na minha empresa e pede por suporte? E aí eu preciso escrever tudo isso. Eu preciso ir lá e dizer, olha, primeiramente eu preciso acessar minha RP, dar 2 cliques lá no gerenciador de conexões e ver se o cliente está de fato sem conexão. Se ele tem conexão, eu preciso acessar o roteador. Se eu acesso o roteador, eu preciso ir, não esquecer que eu estou com o cliente no telefone, então eu preciso também ir dando as instruções. Mas basicamente é uma trilhazinha de migalha muito fácil de responder. Depois, faz o processo inteiramente ao contrário, vê se ele chega numa definição e escreve isso. Vai chamar teus atendentes. É difícil treinar. Bom, se você escreveu tudo isso passo a passo, eu acredito que fica simples, né? O que acontece quando o cliente chama no bot pedindo informação do comercial? No nosso caso, a gente verifica se tem um vendedor disponível e já encaminha a informação lá direto e ele que trate. Basicamente assim. É simples. E quando não tem um vendedor disponível? Bom, eu vou informar os planos, eu vou coletar os dados do cliente para posterior contato. É simples. E assim, nós precisamos definir essas atividades porque, do contrário, as pessoas começam a ir muito adiante naquilo que quando a gente fala de conhecimento técnico, vai ter um atendente de nível 1 que é um pouco mais outlier, começa a já falar com os teus técnicos, começa a dar instrução, e isso começa também a atrapalhar o desempenho dele na atividade de nível 1, que é falar com o cliente. Por isso que aí a gente cria a segmentação e níveis de atendimento. E aí a gente vai para o nível 2 e para o nível 3. E no nosso caso aqui, o nível 2 fala com clientes pessoa jurídica, ou seja, entrou uma ligação no nível 1, é pessoa jurídica, a gente já encaminha para o nível 2, já tem um atendente ali reservado para isso. E com os nossos técnicos. Os nossos técnicos de campo, que estão fazendo as ativações e as manutenções, falam com o nível 2.
eles ligam direto via ramal, tem um WhatsApp específico para isso, mas basicamente eles também utilizam o 3CX. E quando eles estão lá na ativação do cliente, eles estão fazendo a ativação conjunta, porque o nosso provisionamento é feito pelo nível 2, então ele não consegue ativar um cliente sem entrar em contato com o nível 2 para provisionar o equipamento. Ele entrou em contato, ele vai mandar informações de sinal e tudo mais, e o nível 2 está aqui catalogando tudo e botando no sistema. Para nós, é o jeito que deu certo. O que acontece quando o nível 1 precisa dar um suporte para esse cliente? Ele busca no histórico do cliente, vê nível de sinal inicial, acessa as ferramentas lá, pega essa informação e usa a favor dele. Também não adianta a gente ter um monte de informação e só abrir atendimento e mandar o técnico lá. Então, assim, para nós o nível 2, ele é um técnico que valida a instalação e que confere também clientes, pessoas jurídicas, que são clientes com um SLA um pouco mais diferenciado, que não querem passar pelaquela triagem de vamos desligar o roteador, vamos ligar, não sei o quê. Geralmente são clientes que já têm até um TI dentro das suas unidades, então a gente já dá esse atendimento um pouco mais personalizado. E repito, não adianta você querer canalizar o cliente para o nível 1, porque o nível 1 vai cair naquele script de vamos fazer os testes, de reiniciar e tudo mais. E aí, às vezes, esse seja um fator de diferenciação até do teu provedor. Atender o cliente um pouco mais, de uma maneira mais requintada, mais específica. E ainda nós vamos para o nível 3. O que acontece? Nível 3, a atividade dele é monitorar a rede e ele presta serviço para clientes corporativos, ele fala com clientes corporativos, são clientes que às vezes é um ISP, às vezes é uma grande empresa lá que tem 10 VLAN, que transporta, que entrega link, que aloca bloco válido /29, /30, que é um nível mais de engenharia mesmo de rede, né, que opera em PLS, opera BGP, sobe VLAN, transporta, analisa performance de LT. Então, o nosso nível 3 hoje, ele é responsável por cuidar do backbone e por falar com clientes corporativos e atender a nossa equipe de infra. Então, a equipe de infra está subindo caixa, está subindo a LT lá em campo e é o nosso nível 3, que é a pessoa responsável por orquestrar tudo isso. E uma particularidade do nível 2 e nível 3 aqui é que eles monitoram a rede. Ambos ficam o dia inteiro plugadão ali, olhando cada evento que existe de monitoramento de rede, embora no nível 1 também tem um mapa da nossa rede, é reportado, e esse time de nível 1 então também já sabe se é massiva, que aí enche de ligações e já informa o cliente, estamos tendo problema, a equipe já está atuando, a gente já dá aquela informação mais rápida para o cliente. De maneira geral, essa é a estrutura ideal no nosso cenário para a gente operar sem sobrecarga de equipe, para a gente operar com respostas rápidas para os clientes, respostas rápidas também para a nossa própria equipe, porque a gente tem um monte de demanda interna, que às vezes a gente vai buscar informação lá no nível 1, de cliente, principalmente de cliente que ligou, que deixou recado e tudo mais, a gente busca essa informação lá no nível 1. Então eu sempre digo, ele precisa ser, não diria nem um hub, ele é quase um roteador mesmo, que vai jogar pacote para todo lado, né? E aí, para ficar mais claro, de forma visual, como que a gente opera, eu fiz esse desenho e escrevi aqui. Então, tudo que for de ligação, WhatsApp, informações, Instagram, solicitação de boleto, é o nível 1 que atende. Quando ele não dá conta da informação, se há algo mais específico, ele precisa, ou se até é um cliente, pessoa jurídica, ligando no nosso número-chave, ele escalona já diretamente para o nível 2. Já está isso meio que desenhado. E aí, o nível 2 atende os clientes, pessoa jurídica, e atende os nossos técnicos e documenta as informações. E o nível 3 manda informações de rede para o nível 1 e para o nível 2, atende clientes corporativos e atende a nossa infraestrutura. Essa, na minha visão,
para o tamanho da nossa operação, é a estrutura ideal. Call center, né? E por isso que eu digo que o call center não é só o nível 1, ele é muito mais do que isso e funciona. Eu acredito que se você desenhar o que acontece quando em cada um dos teus níveis e fechar isso dentro da tua área técnica, com certeza você vai ter um call center de sucesso. E qual é o benefício que eu tenho, então, de ter um call center dentro de casa? Vamos lá. Controle de qualidade. Então, o que vai acontecer? Você vai criar padrões de atendimento. E esses padrões, imagina que se você fosse fabricar uma agenda de 100 folhas, então você vai definir a largura, a altura, como que ela vai ser impressa. E todas elas vão sair iguais. Vai ter um padrão. O que acontece quando sai uma diferente? Você mede e, se for necessário mudar o padrão de todas as outras, você muda. Então, quando você tem um call center, você começa a analisar as suas ligações, você começa a ver qual é os gargalos que tu identifica, e se tu tem muita reclamação do cliente, é ali que você busca a informação. E aí o que tu faz com essa informação? Você ajusta, você muda. Resolução rápida. Pensa que todos os teus atendentes podem ir um dia fisicamente ou, de repente, receberam na casa deles uma equipe técnica do teu provedor para fazer a instalação lá. Ou seja, eles sabem do que estão falando. Eles sabem que o teu flat é preto, que o teu conector é verde e que a tua ONT é branca. Eles conhecem os equipamentos. Eles não estão imaginando de olhos fechados a cor que seria. Ele não fica sonhando, perguntando para o cliente se tem um equipamento. Ele sabe que tem um equipamento. Então, assim, eles conhecem a rede e conhecem os processos. Então, quando o cliente liga, ele tem uma resolução muito mais rápida, porque ele já está treinado para isso, ele não precisa estar pedindo informação para 1.500 pessoas, tende a resolver o cliente muito mais rápido. E aí, consequentemente, você tem fidelização, porque o teu atendente demonstra empatia, ele se coloca no lugar do cliente, ele passa informações claras, porque ele tem o conhecimento, ele sabe do que ele está falando. E o melhor de tudo, eles, na maioria dos casos, conhecem as pessoas. Ô, seu fulano, beleza? Aqui é o teu amigo, o cara que anda de skate, aqui é o cara lá, é esse e tal. Você cria uma sintonia entre cliente e colaborador. Porque os colaboradores também são pessoas, né? Eles vão no mercado. Então, se você tem isso dentro de casa, muito provavelmente ele vai fidelizar o teu cliente. E eu sempre brinco, né? Quando alguém me encontra e diz assim, mas o teu provedor é bom, mas o serviço é muito mais caro. Eu digo, olha, pelo menos você vai falar com pessoas daqui, não com pessoas lá de São Paulo, estão lá em Buenos Aires, lá falando meio que um portunhol. Você vai falar com pessoas daqui. Se você não conseguir resolver o problema aqui, olha, meu Deus do céu, né? Mas eu sempre uso esse pitch, quando eles falam, eu digo, você é atendido por pessoas aqui da nossa cidade. E aí, consequentemente, você vai ter economia, porque tu tem menos retrabalho e tu tem menos churn. Então, churn para nós é o maior problema dos provedores. A gente acaba resolvendo dessa forma, tendo esse atendimento que no final das contas não é nada diferente, mas ele é diferente. Por quê? Porque são pessoas daqui, são pessoas que sabem o que falam, são pessoas que não ficam passando a ligação. Mas agora não precisa também, fazer um atendimento ultra, mega, magnífico que nem tem algumas empresas que já chegaram, uma Disney da vida, que já chegou num nível de atendimento que é totalmente fora da curva. A gente se engana quando a gente tenta fazer isso. A gente precisa começar pelo começo, a gente precisa começar com bom dia e com boa tarde, mas por pessoas daqui que resolvam o problema, que não passe a ligação. Acho que esse é o maior benefício. E aí, eu sempre digo, inovar é possível, porque se você tem alguma mudança muito grande, ou se o mercado mudou, se tem alguma coisa que saiu, uma ferramenta, né?
você consegue se adaptar rapidamente. Tu vai pegar, tu vai treinar teus atendentes, tu vai reescrever o script e você consegue aí sim olhar para o que a Disney faz e ter um atendimento de excelência. Você consegue, de repente, pegar um padrão ali que está deixando teu cliente meio nervoso e você consegue adaptar. E isso é inovação. Isso é pensar fora da caixa. Mas tudo isso só acontece se tiver embaixo do meu guarda-chuva essa gestão. Quando eu jogo para frente, quando eu terceirizo, eu não consigo, eu até consigo olhar alguns indicadores, mas eu não consigo atuar. Eu não consigo ir lá e pegar um call center de uma grande empresa e mudar assim o processo de atendimento deles pro meu provedor. Eu vou ter que me adaptar ao que eles colocam. E para finalizar, eu fiz esse pequeno resumo das perguntas que eu tenho que responder, que são: o que acontece quando? Nível 1, nível 2, nível 3. Crio scripts para o nível 1, nível 2, nível 3, crio indicadores, monitoro a rede e o desempenho então de cada um dos níveis e uso a tecnologia a meu favor. Busco ferramentas, tem muito CRM, tem muita plataforma omnichannel, preciso botar uma central telefônica tecnológica, porque senão meu cliente vai cair no tcharanana, musiquinha aquela lá, tá ferrado, ele não vai perceber teu provedor como um provedor tecnológico até, digamos, porque você está usando uma musiquinha que já tem 100 anos, acho, nas centrais telefônicas do Brasil. E aí eu meio que tô no comum que todos fazem. Respondendo essa pergunta, o que acontece quando, e cada um dos eventos que acontecer, criando scripts e indicadores, monitorando esses indicadores e o desempenho da minha rede e usando tecnologia, não tem como não ter sucesso. Não tem como não ter clientes fiéis, satisfeitos, que falam bem da tua marca. Então é isso. Eu espero ter te convencido que ter um call center próprio é a melhor opção para que o seu provedor seja de sucesso.